Oi, oi! Hoje eu vim falar pra você um pouquinho sobre o que é o yoga, né? De acordo com a minha percepção e de acordo com a percepção do Patanjali, o entendimento de Patanjali. Esse livro, se você gosta de yoga, eu indico pra você, né? Pra você ler, se você ainda não leu, se você não tem conhecimento desse livro. É um livro bem legal pra você ter um pouquinho mais de conhecimento sobre alguns conceitos do yoga, o que é o yoga, só que lembrando que esse livro, ele é de acordo com a percepção do Patanjali, né, que foi ele que escreveu. Então, a partir do momento que você lê um livro, isso vale para tudo, você tem que ter a sua própria experiência diante daquele assunto, a sua própria percepção e não ficar apegado ao conceito daquele autor, tá? É importante você ter a sua experiência diante daquele conhecimento. Então, esse é o Yoga Sutra de Patanjali, que são vários textinhos, um complementando o outro, que fala sobre o yoga, alguns conceitos e tal. É um livrinho bem legal e fácil de ler. Não tanto de entender, tá? Mas é fácil de ler. Então aqui no livro, ele logo começa falando, trazendo um conceito sobre o que é yoga. Então Patanjali coloca que o yoga é o recolhimento das atividades da mente. E para mim, yoga é exatamente isso, é você acalmar um pouco esse turbilhão mental e trazer um pouco de silêncio, uma não identificação com os pensamentos, né, que mudam a todo tempo, que vêm e vão a todo tempo, são como ondas no mar, né, aonde a sua consciência, o seu ser, o seu íntimo é representado pelo um infinito oceano. E essas ondas, elas vêm como os pensamentos, então são aleatórias, meio que incontroláveis e vêm e vão. Existe uma outra definição para yoga também. Na verdade, yoga ele vem da palavra yudi, que é o refrear da própria mente. Então existe até uma historinha onde tem uma pessoa andando sobre um cavalo e esse cavalo ele representa a própria mente. Então esse cavalo ele tem um caminho para percorrer, né? Você ali sobre aquele cavalo, você tem uma trilha, um destino para chegar e tal. Só que ao longo desse percurso, a sua mente, que aqui nesse caso é representada pelo cavalo, ela vai fugir. Ela vai se identificar com medos, com insegurança, com julgamento, vai se desviar no caminho, né? Então o cavalo, ele para comer. Se ele vê uma fêmea, ele já vai querer ir lá. Então, várias coisas, né, podem acontecer durante esse trajeto com a sua própria mente. E aí é importante você ter um domínio sobre ela, você ter um controle. E principalmente, né, o que é primordial é você perceber que você se desviou do caminho, que você percebeu que você perdeu o controle, né, da própria mente, se desviou do seu propósito, dos seus objetivos. Então esse é o refrear da mente e você se colocar diante do que se manifesta para você da sua realidade. Porque, por exemplo, agora você pode estar aqui vendo esse vídeo, mas talvez você esteja pensando sobre o ambiente onde eu estou, né? Você não está captando talvez a mensagem que eu esteja te passando. E esse é o turbilhão mental, né? Talvez até uma questão egóica e tal. Várias coisas podem se manifestar nesse momento. É importante você perceber esse desvio de atenção, esse foco na mente, no falatório mental, e aí você colocar a prática do yoga, né, em ação, utilizar o yoga como ferramenta e refrear a sua mente, se colocar no momento presente e perceber que o que está disponível para você é aquilo e você tem que prestar atenção naquilo, né? Tentar absorver o conhecimento que se manifesta para você. Então, o yoga, ele tem esse conceito de não reação, não identificação com o pensamento, o refrear da própria mente para você se manter instalado cada vez mais na sua realidade. E é aqui na realidade que você vai absorver o conhecimento real, né? Que você vai ter a sua própria experiência. Por vezes, a gente busca o autoconhecimento em diversas pessoas que são referências, né? Vendo palestras, lendo livros, até mesmo o próprio livro de Patanjali pode ser, né? Um exemplo.
Mas você tem que compreender que aquilo é a experiência daquele autor, é a experiência daquele profissional, do palestrante, enfim, ou da pessoa que escreveu o livro. É importante você ter a sua própria percepção sobre o assunto. Então, o yoga, pra mim, ele vem muito como o refrear dos pensamentos mesmo. E não ficar tanto na viagem mental, ou apegado com coisas do passado que já aconteceu e não volta mais, tá guardado, é um baú, aquilo não tem como mudar. Ou então ficar apreensivo, criar ansiedade com medo do futuro, uma insegurança, né? A pandemia trouxe muito isso, insegurança financeira, questões de sobrevivência, então isso causa muita ansiedade. O não saber, né, o que vai acontecer amanhã. E daí nós, como seres humanos, acabamos perdendo de viver essa realidade. Também tem aquele conceito, né, o yoga tem aquele conceito de união. E é muito legal quando você tem essa percepção realmente da união. Quando você tem esse entendimento de que yoga realmente também é a união da própria mente com o corpo. E é no sentido de você não ficar viajando com a sua mente, porque o seu corpo, ele tá sempre no momento presente. Agora a sua mente, ela fica vagando. E a partir do momento que você tem essa percepção de união da mente com o corpo, a sua mente, ela quase explode. Porque é uma coisa muito incrível que acontece, esses insights, né, de percepções. E você começa a aproveitar e a dar mais significado, dá um valor a mais para os momentos que você vive, porque realmente eles são eternos. E você ficar na viagem mental, não refrear o seu pensamento, não se colocar na linha, não se colocar na rédea, não deixar o seu cavalo na trilha, isso é uma perca de tempo muito grande, você ficar viajando na sua mente, e isso causa doença emocional. Então, o yoga, pra mim, ele é isso, ele é realmente esse refrear da mente, não ficar tanto nessa viagem mental de passado e futuro, e aproveitar o que está disponível no momento. E é aqui que você absorve o autoconhecimento, tá? Através da sua própria experiência. Sem julgar, sem se identificar também com pessoas ou objetos, sem ter esse apego à própria realidade. Também é interessante perceber isso. E viver o que está disponível no momento. Então, o yoga, ele vem com esse conceito para mim, de refrear da mente, não identificação, e essa completa união e percepção da própria realidade. Então é isso. E se você gosta de yoga, se você quer saber um pouquinho mais sobre a filosofia do yoga, eu indico para você esse livro. Se você tiver interesse, eu tenho ele em PDF. É só me mandar uma mensagem. Você pode me achar lá no Instagram, luana.antonello, ou manda uma mensaginha aí no vídeo, que eu te dou o PDF, e aí você estuda um pouquinho, né, sobre a percepção de Patanjali, né, o que ele traz, os conceitos que ele traz sobre o yoga, e ele fala todo de uma filosofia, né, mas isso é a percepção dele. É importante você ter o conhecimento de Patanjali e você colocar na sua realidade, você trazer esse conhecimento para sua vida, para sua experiência. E é isso, espero que você tenha gostado do vídeo. Se ficou alguma dúvida ou se você tem alguma sugestão, deixa no comentário. Não esquece de apertar o like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder mais nenhum vídeo. Até a próxima!